Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso estudo semanal da Bíblia. Estamos estudando agora entre amigos mais uma vez. Temos o Isaac aqui e o Leandro com a gente. Estou muito feliz de ter vocês com a gente aqui, pessoal. E a lição dessa semana é muito interessante, aqui no tema do trimestre, que fala sobre a educação e a redenção. A educação cristã, sem a redenção, não é nada. Então, a gente tem que aprender a focar cada vez mais no nosso lado espiritual. E a verdadeira a contribuição da educação é apontar para Jesus, não é? Jesus é o único que consegue nos apontar para a solução do pecado, que é a gente voltar a ter um relacionamento com Deus, né? Então, eu gostaria de começar com vocês dois a falar do começo do começo, não é? Que foi, curiosamente, a primeira pergunta que Deus fez na Bíblia. A primeira pergunta que Deus fez na Bíblia está lá em Gênesis 3:9, que o Senhor foi procurar, como ele procurava todo dia, Adão e Eva, para conversar com eles, e naquele dia Deus não achou eles dois, eles estavam escondidos. Pela primeira vez alguém se escondia no Jardim do Éden, né? Que era um ambiente perfeito, um ambiente onde não havia vergonha, um ambiente onde não havia nenhum problema. Pela primeira vez eles se esconderam. Então Deus foi lá e perguntou: onde você está? Então a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: por que Deus fez essa pergunta, se Deus já sabia tudo, né? O que vocês acham? Acho que Deus, em sua graça, ele fez essa pergunta, né? Foi uma demonstração de graça, mesmo diante de uma situação tão complicada que foi a queda, o pecado acontecendo, introduzido oficialmente no mundo. Deus, em sua maravilhosa graça, ele fez essa pergunta, acho que em maneira de preparo, para mostrar para eles o antes e o depois, aquele sentimento de como que você se sentia antes, quando eu chegava em sua presença, e como você se sente agora. Eu acho que aquilo foi um conflito imediato que Adão e Eva tiveram quando ouviram Deus falar: onde vocês estão? Naquele momento, acho que foi uma coisa muito, um paradigma novo na vida de Adão e Eva. Acho uma coisa muito, muito interessante, o contraste do antes do pecado. Eles ficaram com medo pela primeira vez, né? Eles não tinham medo. Eu por mim, acho que é muito importante para compreender o contexto pelo qual o homem surgiu, né? Acho que, para mim, a primeira pergunta que vem à minha mente é: por que Deus criou o homem? Eu acredito que Deus criou o homem para comunhar, para ter um relacionamento, porque Deus é um ser social. Ele diz para fazermos o homem à nossa imagem. Após de criação, ele colocou o homem no jardim, né? Como você estava falando. Ele deu ao homem autoridade e liberdade para comer todas as frutas do jardim. Então, Deus falou para ele: só uma árvore de conhecimento do bem e do mal você não pode comer, né? Só um detalhe, né? Pequeno. Isso. Então, acho que desde o início, Deus procurou construir uma relação de confiança com o homem, que também depende da confiança do homem em Deus como seu Criador. Então, a gente sabe, através do engano do diabo, o homem quebrou essa confiança com Deus e, consequentemente, a relação que Deus havia estabelecido com o homem. Mas acho que Deus perguntou: aonde você está? Não foi porque Deus não sabia onde ele estava, mas acho que ele queria iniciar um diálogo que levaria a um lugar de autoconhecimento, né? Acredito que Deus estava pedindo eles para refletir sobre o mal que fizeram, a relação que existe entre eles e ele. E acho que é mesmo a pergunta que Deus nos faz a cada momento, né? Para a gente: aonde você está? E na verdade, Deus, quando criou o homem, já sabia de tudo que ia acontecer com a sua onisciência, né? Mas a ciência, ele deixou o homem admitir, né? E fez essa pergunta hoje. E se você olhar na história mais para frente, Adão e Eva, eles na verdade admitem que eles erraram, né? O que Adão faz? Ele fala que a culpa foi de Eva. E se você olhar em Gênesis 2, 15 e 16,
O Senhor, Deus, colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. Deus ordenou, coma livremente de qualquer árvore. Eva não havia sido criada. Então, o mandamento foi para Adão. Então, Adão é o responsável, que ele que ouviu a ordem de Deus. Mas ele não, ele pega e fala, não, a mulher que o Senhor criou, ela me convenceu. Aí Eva vai lá e fala o quê? Não fui eu, foi a serpente. E a serpente nós já sabemos que ela já tem histórico, né? Se olhar Ezequiel 28, Isaías 14, Apocalipse 12, tem o grande conflito que já está acontecendo, né? A gente vê em Apocalipse que essa serpente é Satanás, não é? Hoje, quando Deus fala, a hora que você comete um erro, ele fala, por que você fez isso? E a gente, pelo menos eu, a primeira reação é culpar todo mundo antes de mim, né? É o meu chefe, é a minha mulher que não me entende, os amigos que estão pegando no meu pé. Então, você ter aquela admissão da sua culpa é difícil, né? Então, eu queria perguntar para vocês, como foi difícil para Adão e Eva admitir que eles eram pecadores? Quão difícil é para nós, hoje, admitir que nós somos pecadores numa sociedade onde todos nós somos colocados para cima, né? Eu tive uma vida secular e, para mim, quando eu conheci Cristo, a coisa mais difícil foi entender por que eu precisava de um Salvador, por que eu era pecador. Vocês veem essa dificuldade de admitir que somos pecadores? Acho que um dos papéis do Espírito Santo no processo da conversão é trazer o mesmo desconforto, quem sabe o mesmo desconforto que Adão e Eva sentiram quando ouviram a voz de Deus, perguntando onde eles estavam. Esse desconforto foi a clara separação entre o que antes era muito santo, a pureza, para aquele sentimento de estar nu, estar desconfortável diante do divino, do Criador. Então, eu acho que quando a gente pensa na nossa realidade, e quando Deus está pronto para nos acolher, e Ele simplesmente nos chama através de diferentes maneiras, a natureza revela Deus, as pessoas ao nosso redor podem estar transmitindo Deus para nós. E Ele, através do Espírito Santo, ele mostra esse desconforto que é entre nós, criaturas pecaminosas, e Deus como Criador. Eu acho que esse desconforto nos põe no nosso lugar, como pecadores sem futuro absolutamente nenhum, e vê Deus como Criador que estende a sua graça maravilhosa a nós, sem merecê-la. Para mim, eu acho assim, o meu ponto, que é o meu tipping point, né? Quando eu realmente percebi que eu era um pecador, foi quando eu comecei a me comparar com Jesus e não com as pessoas, né? E eu falei, inclusive, isso na Escola Sabatina de Tino essa semana, que quando eu fiquei em Tino como estudante, aqui nos Estados Unidos, ninguém, e acho que todos foram guiados pelo Espírito Santo, ninguém veio me falar que eu era pecador. Eles me acolheram, eles me amaram, me deram arroz e feijão, que eu era estudante, estava com fome, e o trabalho do convencimento não veio por eles, veio pelo Espírito Santo. Porque é aí que eu acho que o diabo atrapalha o trabalho de Deus. Porque se eu for chegar para o Isaac e falar, Isaac, você é um pecador, cara, você está fazendo isso, isso e aquilo. O que o Isaac vai falar? Quem é você, João? Porque a gente vai ficar se comparando horizontalmente, né? A parte difícil que eu acho é deixar Deus procurar cada um e fazer a pergunta que o Isaac falou, onde você está? E deixar essa conversa desenrolar, né? No decorrer dos meses e dos anos. Porque da mesma forma que Deus perguntou para Adão, onde você está? E Adão culpou Eva e aquela coisa, a gente não sabe o que aconteceu depois. Meio depois, Adão provavelmente se abriu o coração. E com a gente é a mesma coisa. Quando eu era pecador, eu falava, não, mas eu não sou tão mal. Então demorou anos, né, para chegar nesse ponto. O que você está falando, na verdade, é assim, né? Mesmo assim, com nossos relacionamentos com nossa família, nossos filhos, nossos parentes, né? Se, por exemplo, se seu filho faz uma coisa errada e você perguntou para ele, por que você faz isso? Acho que por
às vezes eles não vão admitir, né? Porque ele faz alguma coisa errada. Como a gente chama no inglês, ele vai adotar a atitude de defesa, defensive attitude, né? Então, defensiva, né? Isso, defensiva. Então, acho que quando você começa com faz pergunta, acho que é um caminho para abrir deixa a pessoa abrir o coração dele para você conversa e leva a pessoa para um lugar para eles se ver como a situação deles estão lá. Entendeu? Eu acho que é bem por aí, até como é o caminho mais difícil, mas é o único caminho de transformação verdadeira, né? É mais fácil você pegar um chinelo e bater no seu filho do que você chegar e falar, poxa, você me decepcionou, fiquei triste. E esperar, né, o Espírito Santo trabalhar e daqui meia hora, daqui 1 hora, daqui 3 horas ele vai vir e vai te pedir perdão, né? Eu queria passar para a última parte aqui e falar com vocês sobre a educação nos dias de hoje. O que vocês acham que a educação cristã tem que fazer para continuar pregando Jesus como foco de tudo? Eu acredito que a verdadeira educação, ela é baseada na educação espiritual. Você vê na natureza, você vê ao redor da criação de Deus diferentes maneiras de você educar o seu filho. Já foi já li algumas coisas, algumas pesquisas sobre o assunto, que pais que resolvem adotar um diferente método de educação e eles deixam para educar, alfabetizar a criança mais tarde no decorrer da vida e foca simplesmente em envolver a criança na natureza. E o desenvolvimento da criança é igual ou melhor de crianças que vão para a escola pública. Então tem muita verdade, muita base que a gente pode ainda explorar baseado na criação de Deus. Mas voltando na questão da educação espiritual, eu acredito que o diferencial hoje das nossas escolas cristãs é o ensino espiritual. Se a gente foca no ensinamento cristão aos nossos filhos e ensina eles a amarem Jesus, o resto é consequência. Eu acho que esse deveria ser realmente o nosso foco. E Jesus é o único que pode nos libertar do pecado. Primeiro porque ele é o único que tem o poder e é digno de falar para cada um de nós que somos pecadores, porque ele morreu por nós antes de sermos pecadores, não é? E o que acontece? Ele é o único que tem o poder de convencer a gente do pecado. Jesus, ele nos olha no fundo do coração e nos ama assim mesmo, sabendo que nós somos podres, que nosso coração é enganoso. O que o mundo faz é que nem uma história que eu li hoje, que é a história do imperador que estava sem roupa. Vocês já ouviram essa história? Tem a história do imperador que era fanático por roupas. Ele adorava casacos maravilhosos e tudo. E um dia chegaram 2 impostores e falaram para ele assim, nós vamos fazer para você um casaco real de 10 milhões de dólares. Ele falou, mas como? Isso é tão caro? Por que é tão caro? Não, porque esse casaco é o seguinte, ele é tão especial que só as pessoas que são nobres e têm capacidade de governar podem ver esse casaco. Aí o que esses 2 impostores fizeram? Eles foram lá e ficaram fingindo que estavam fazendo um casaco invisível de mentira. Aí quando o rei chegou, o rei falou assim, olha, cadê o casaco? Não, tá aqui o casaco. Se o senhor é um rei nobre e o senhor é um rei que tem capacidade de governar, aqui está o seu casaco. E o rei pensou consigo mesmo, eu não vou falar para eles que eu não estou vendo, porque eu vou admitir que eu não tenho capacidade de governar. E o rei começou a entrar no jogo deles. Mas esse casaco é maravilhoso, esse casaco é lindo, e ele botou o casaco. Resultado, ele foi de cueca para o meio da rua. E ninguém falava para ele que ele estava sem roupa. Por quê? Porque todos os súditos falavam assim, se eu falar para esse homem que ele está sem roupa, esse casaco dele é invisível, eu vou ser banido, eu vou ser morto. Porque eu não vou ser nobre o suficiente para ser parte do reino. E ele andou de cueca pela cidade inteira. Até que chegou uma hora que uma criancinha de 5 anos de idade apontou para ele e falou, esse homem está pelado. E o pai falou, fica quieta, esse é o casaco invisível dele. Ela falou, não, ele está pelado, ele está sem roupa. Então, Jesus é como essa criança. Ele tem coragem de chegar para mim, para você e falar assim,
como ele falou em Apocalipse 3:20. Você está pobre, nu, e você precisa de mim, compre ouro de mim. O mundo fica falando como a gente fala para o imperador, que roupa linda, que roupa... E na verdade nós somos pobres e nus. E Jesus é o único que tem coragem de falar para a gente, porque ele é o único que é digno de falar isso, porque ele morreu por nós. Então, eu gostaria que a gente, hoje, nós três e todos os que estão assistindo, a gente pensasse muito na voz que a gente ouve no nosso coração, na voz que diz para você onde você está. Essa voz é a voz de Jesus, é a voz daquele que morreu por mim e por você, antes da gente até conhecer Jesus. Então, minha oração e meu desejo para todos nós é que a gente possa abrir o coração para Ele a cada dia, que a gente possa se entregar para que Deus possa fazer uma obra enorme na nossa vida, que a gente possa se educar espiritualmente, que a gente possa se entregar de uma maneira plena, para o dia que Ele voltar, a gente estar preparado para morar com Ele para sempre no céu. Muito obrigado por participar com a gente. Isaac e Leander, foi uma bênção esse estudo, e que Deus possa continuar transformando nossa vida de graça em graça a cada dia. Leander, você faz uma oração para a gente, para fechar? Oremos. Querido Pai, amado Deus, nós agradecemos a oportunidade de abrirmos a palavra, discutirmos aqui entre amigos as Tuas verdades. Pai, não somos dignos, somos pecadores, falhos, mas na Sua misericórdia, na Sua graça, nós nos achamos aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre o Teu amor por nós. Que nós possamos ter um coração aberto, prontos para aceitar a Tua verdade, acertar o caminho que o Senhor tem para nós através de seguir a Tua palavra e seguir a Tua vontade na nossa vida. Pedimos que abençoe todas as famílias aqui representadas e todas as pessoas que estão assistindo. Que o Seu Santo Espírito possa estar conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém.